Palavra de Deus, e abram no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 19. Está escrito assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Para quem não conhece essa história, hoje é a quarta lição do filho pródigo. O nosso tema é arrependimento sincero, e nós estamos falando todos os domingos de uma lição do filho pródigo, para nós aprendermos com ele e não fazer o que ele fez. E parece até uma contradição, algo incoerente, dizer arrependimento sincero. Mas existe arrependimento falso? Não existe arrependimento falso. Existe remorso. Remorso é contrário de arrependimento, que nós vamos aprender hoje aqui. Mas de fato esse filho teve sim um arrependimento, e sincero, porque o versículo 17 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Por que ele está falando isto? Porque agora ele está trabalhando no chiqueirinho de porcos, e ele está desejando comer a comida dos porcos, a vagem, as bolotas que os porcos comiam, e ele nunca passou por isto, porque ele era filho de patrão, filho de um fazendeiro, tinha de tudo na mesa, tinha toda a liberdade, mas por uma decisão errada, ele saiu da casa do pai, da fazenda do pai, e foi viver uma vida dissolutamente, de forma liberal, uma vida de loucura, gastando tudo que havia pegado, que tinha parte na fazenda, a sua herança, e gastou de forma liberal. E agora ele cai em si, ou seja, ele se arrepende, realmente. E caindo em si, veio o juízo dele, como se ele dissesse: o que eu estou fazendo aqui, nesta situação, se meu pai é um grande fazendeiro? Se o meu pai dava de tudo para mim, eu tinha do bom e do melhor na mesa do meu pai, inclusive os trabalhadores do meu pai, os funcionários do meu pai, tinha e tem de tudo na casa do meu pai, e eu como filho, estou passando esta vergonha, esse vexame. Então caiu a ficha, como diz o ditado popular, caiu a ficha onde realmente ele estava, e aí ele teve um arrependimento sincero, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem, não é pão, tem abundância, bastante, funcionário da fazenda, vivia muito bem, e eles tinham em abundância, de sobra e do melhor, e eu aqui pereço de fome, e eu passando uma luta aqui, numa necessidade tão grande. Se os funcionários do meu pai comem do bom e do melhor, e eu como filho, não acredito nessa situação. Então ele teve um arrependimento sincero, e aí ele vai voltar para a casa do pai, e ele vai dizer exatamente isto. Ele está montando uma história. O que ele vai falar para o pai? E ele diz assim, o versículo 18: e levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno. Olha o que ele está dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus trabalhadores. Ele não quer nem ser mais patrão, ele quer ser o quê? Empregado do pai. Ou seja, ele reconheceu o seu erro. Quando a pessoa reconhece o seu erro, Deus muda a vida dela. Quando a pessoa reconhece que ela está errada, ou que ela pecou contra Deus, Deus muda. Deus só não muda quando o pecado está encoberto e não há um arrependimento. Aí a pessoa não tem mudança, não tem
perdão de Deus. Mas quando a pessoa reconhece que errou e pede perdão sincero ao Pai, o Pai perdoa. Quantos creem que o Pai perdoa? Pastor, eu tenho cometido tal coisa errada e eu me arrependo. Deus te perdoa hoje, viu? O Pai te perdoa. Amém? Você crê nesta palavra? Eu vou reler o versículo 17 mais uma vez, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte para todo o Campo Belo ouvir. Vamos lá? E caindo, mais alto, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vamos mais uma vez, mas bem mais alto mesmo. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos creem nesta palavra? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca e começa a glorificar aquele que te perdoa, aquele que perdoa todos os teus pecados, aquele que não lembra de mais nada que você fez de ruim, nem ontem, nem hoje e nem amanhã. Ele não lembrará mais de nenhum pecado seu. Abra sua boca e glorifica: Pai, eu pequei contra ti, perdoa-me, Pai. E Ele vai te perdoar. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, e vem agora com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Realmente esse jovem teve um arrependimento sincero. E o que significa arrependimento? A palavra arrependimento significa metanoia, de origem grega. A palavra metanoia significa mudança de direção, de mente, de atitude e de temperamento de caráter. Então, quando uma pessoa realmente se arrepende de tal feito, ela muda, ela tem uma transformação, uma mudança de mente. É o que esse jovem está fazendo. Ele está tão arrependido do erro que ele cometeu, e muitas vezes a pessoa tem que passar por tal coisa para se sentir arrependida, porque senão ela não vai ter arrependimento de nada. E ele está tão arrependido daquilo que ele fez, que ele está pensando, ele caiu em juízo agora que ele está passando por aquilo porque ele quis, ou por uma decisão errada que ele tomou, e ele reconhece que o pai é muito rico, que o pai dá de bom e de melhor para os seus funcionários, trabalhadores, e ele, como filho do pai, ou filho do patrão, está nessa situação, e ele pensa: eu vou levantar-me e vou até a fazenda do meu pai, voltar para a casa do pai, e eu vou dizer a verdade: pai, eu não sou nem digno, olha, nem digno de fazer parte da família do pai, ou entrar novamente para a família. Me coloque como um funcionário qualquer da fazenda, só para eu voltar a comer do bom e do melhor. Porque ele era um funcionário, ele tornou-se um funcionário de um fazendeiro desconhecido de uma cidade longínqua, uma terra longínqua, como diz aqui, uma terra distante. Ele foi tão longe, esse jovem foi para tão longe, mas para tão longe, que ele não queria ninguém atrás dele, nem o pai, nem o irmão, nem a mãe, nem os funcionários, ninguém. Ele pegou aquilo que lhe pertencia à parte da fazenda, que foi uma boa parte de herança,
ele converteu em dinheiro e foi viver a vida absolutamente num lugar tão distante que ele não queria ninguém atrás dele. Mas ele gastou de forma liberal tudo o que tinha e veio uma grande crise naquela cidade. E além de ter crise, pessoas que tinham empregos começaram a perder. A comida começou a aumentar, a inflação subiu, né? A comida aumenta. E ele gastou tudo, agora não tem mais nada. E ele começava a pedir e ninguém lhe dava nada o que ele pedia. Então ele foi arrumar um emprego, né? Ele arrumou um emprego justamente no lugar que nenhum judeu entraria ou gostaria de trabalhar, que era no chiqueirinho de porcos. E o próprio Deus condena esse tipo de coisa. Deus disse que não comerás carne de porco. Então imagine criá-lo. Piorou. E no Talmud, que é um livro de tradição, cultura de leis judaicas, diz que maldito o homem que cria porcos. Claro que tinha algum judeu ou outro que contratavam, né? Ou que queria ali fazer aquilo, o contrário, né? Mas muitos judeus eram tementes a Deus, não criavam. E esse filho foi trabalhar justamente no lugar que ninguém queria entrá-lo. E foi justamente ali que ele se arrepende. Ou seja, quando ele chega no fundo do poço, e ele vê que não tem mais recurso financeiro, e ele vê que come aquilo que dão para ele, não aquilo que ele escolhe. E aí, volta lá na casa do pai o seu pensamento. Ele estava em um lugar tão bom, deixou o lugar tão bom. Ele tinha de tudo na mesa do pai, deixou tudo o que tinha na mesa do pai. E foi viver a sua vida de liberdade e loucura. E aí vem sim um arrependimento. Ele está querendo mudar de vida, porque ele reconhece que ele pecou, e ele até ele tem uma narração, né, que até pensando no que vai falar: pequei contra o Pai e pequei contra o céu. Ou seja, pequei contra o meu Pai e contra Deus, e vou voltar lá para pedir perdão. O arrependimento é uma atitude contrária àquela tomada anterior, que ele tomou uma atitude errada, uma decisão errada. O arrependimento consiste em reconhecer os erros. Então uma pessoa que está arrependida, ela reconhece realmente que ela errou, e que ela quer mudança, que ela quer uma transformação. Porque se não houver uma transformação do erro, não se chama arrependimento, se chama remorso. Remorso é isto. O remorso não leva a pessoa a se arrepender. Remorso não. O remorso é um sentimento de culpa. Então o arrependimento consiste em reconhecer os erros que tenha cometido e pedir perdão ao Pai. Certa vez, o salmista Davi, que era um grande homem, por incrível que pareça, o segundo o coração de Deus, ele não podia pecar de forma alguma. Não, por ser o segundo o coração de Deus, um homem que Deus o escolheu, o elegeu para ser rei de Israel. Como é que um rei desse vai dar uma mancada com Deus? Mas o Davi pecou. Você conhece o erro de Davi, ou você já ouviu ou já leu o erro de Davi? Davi pecou de uma forma tão grave. Claro que ele cometeu outro erro também ao contar o número do povo, não era para ter contado, mas um erro que todo mundo reconhece é que ele se deitou com a mulher de um seu soldado, ele sendo casado com a filha de Saul, a Mical, não podia se deitar porque era casado, era contra a lei e a vontade de Deus, e ele pegou justamente a mulher de Urias, que era um dos seus soldados, se deitou com ela, engravidou a mulher e ele, sabendo que estava grávida, o que ele vai fazer? Ele vai mandar que o marido dela volte da guerra e se deite com ela, para mostrar que o filho é dele, mas na verdade o filho era de Davi. Ele está querendo fazer uma armação no oculto, no escondido, mas lá em cima, Deus estava vendo tudo. Diante dos homens, ele estava armando uma forma que ninguém pudesse imaginar, mas dos olhos de Deus ninguém esconde, ninguém oculta diante dos olhos de Deus. Pois bem, e ele tentou trazer o marido da guerra, que era um soldado, para se deitar com a mulher dele. Ele não quis, porque ele disse: não é justo que os meus amigos estão na guerra e eu fique em casa. E o Davi disse: fica, vai descansar, vai lá se deitar com a sua mulher. E ele não quis, embriagou o homem, se deitou na porta do palácio do rei,
e ele não quis ir embora. Aí o que Davi diz? Pega Urias, leva para a batalha, coloca ele em frente da guerra, recua os soldados e deixa Urias sozinho na batalha. Olha que sacanagem de Davi. Ele fez exatamente isso. O capitão colocou Urias na frente de batalha, recuou o exército, e quem morreu? Urias. Estava sozinho. E depois que o homem morre, aí Davi pode casar, porque a mulher agora é o quê? Viúva. Olha o que ele fez na malandragem. Davi usou uma estratégia para poder casar e disser que o filho era dele, e de fato era o filho dele. Mas ele não podia fazer isso enquanto a mulher tinha um marido. Então ele fez de tudo que o marido morresse, para ele não estar contrariando a lei. Mas ele havia contrariado a lei? Faz é tempo. Ele já havia desobedecido a Deus? Faz é tempo. Pois bem, tudo isso aconteceu. E um profeta foi lá, Natã, e contou uma historinha, que o rei não sabia, mas Deus já havia revelado para o profeta Natã. E o profeta diz: ó rei, deixa eu contar uma história. Havia dois amigos, um homem rico e um homem pobre. E esse homem rico tinha muitas ovelhas na fazenda. Muitas. E o homem pobre só tinha uma. Só tinha uma ovelha. E chegando alguns amigos, parentes desse homem rico, para uma festa na casa dele, ele pegou justamente a única ovelhinha que o homem pobre tinha para matá-lo e dar comida para os seus amigos. Sendo que ele tinha montante onde? Na fazenda dele. E você vê o que ele fez, ó rei? O rei Davi disse: esse homem tem que morrer. Como é que um homem desse faz uma coisa dessa? Tendo várias ovelhas na fazenda, e pega justamente a que o homem só tinha uma, e mata justamente a única ovelhinha que ele tinha, e dá a festa para os seus convidados? Não, esse homem tem que morrer, profeta. O profeta olhou para o rei e disse: rei, esse homem é você. O rei, quando ouviu aquilo, Davi ficou branco como a neve. Imagino eu. Esse homem é você, rei. Você tinha milhares de mulheres no palácio. Qualquer um que você quisesse estava à sua disposição. Mas você pega justamente a única mulher que Urias tinha. A única que ele tinha. Quando Davi ouve isto, Davi sendo rei, ele poderia contrariar o profeta. Não, profeta. Ô profeta, você está contra o rei? Você é contra o... Ô profeta, que profecia é essa, profeta? Que negócio é esse, profeta? Isso aí não é coisa de Deus não, profeta. Isso é coisa da carne. Soldados, prendam agora esse profeta e matam-o. Ele tinha essa autoridade. Quantos reis? O rei Saul mandou matar muitos sacerdotes. O rei Saul era ruim, mandou matar muitos sacerdotes, e o rei podia fazer isso também. Mas o rei tinha o quê? Temor de Deus, ainda que ele errou. Sabe o que o rei vai dizer para o profeta Natã? Profeta, eu pequei, eu errei mesmo, eu pequei contra Deus. Ou seja, ele poderia ter dado uma desculpa, mas ele reconheceu o seu erro, reconheceu. E aí que ele alcançou o perdão de Deus. Essa história está lá em Salmo 51. Coloca aí Salmo 51, versículo 1. Olha o que vai dizer. O Davi se queixa do seu pecado. Ele confessa realmente para Deus o seu erro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço, ele reconhece o seu erro, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado,
e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui é a oração de Davi para Deus, reconhecendo que ele havia pecado. Aí Deus perdoa na hora. Deus conhece o coração da pessoa. Por que Davi cometeu pecados tão graves e recebeu perdão? E Saul, que era um rei anterior a Davi, cometeu delitos pequenos e Deus tirou ele do trono. Por quê? Sendo que Davi cometeu erros graves. Se deitar com a mulher de Urias, mandar matar o marido dela, o Saul não fez isto. Mas por que Saul, Deus os tirou do trono e Davi não? Davi permaneceu no trono. Sabe por quê? Porque quando Saul pecava, ele não se arrependia. Ele tinha remorso, mas não tinha arrependimento. Davi não. Quando Davi pecou, de imediato ele se queixou do seu pecado, ele se arrependeu, ele se lamentou e nunca mais ele fez aquilo, porque ele teve um arrependimento sincero diante de Deus. Não há pecado que Deus não perdoe, viu? Por pior que seja ele. Sabe o que diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13? Muitos não têm sido perdoados os seus pecados porque têm escondido os seus erros. E por esconder os seus erros, Deus não perdoa. O Davi escondeu, mas ele viu que o profeta revelou e era o próprio Deus, ele se arrependeu. Mas olha o que diz: o que encobre as suas transgressões, que são pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então quando você encobre aquilo que é errado diante de Deus, Ele não te perdoa. Mas quando você se arrepende daquele erro que tem cometido, o Pai te perdoa. O Pai te perdoa. Foi já exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele está aqui se arrependendo de forma sincera, e ainda que seja uma incoerência, ou uma contradição dizer arrependimento sincero, porque não tem arrependimento falso, porque se realmente não foi arrependimento, é remorso, só tem arrependimento e remorso. Então arrependimento tem que ser sincero. Se a pessoa não se arrependeu, ela teve o quê? Remorso. Todo arrependimento é sincero. O remorso é como um sentimento de culpa que recai sobre a pessoa que cometeu o mal a outra pessoa, pensando apenas no próprio bem. O remorso, não há mudança. No remorso não. A pessoa que sente remorso, ela não tem mudança. A palavra remorso no latim é remorsos, é cu, é sentimento angustiante, tormento, que é provocado, e também uma decepção. Então o que faz o remorso, por exemplo? Ele leva a pessoa até o suicídio. Vou te dar um exemplo aqui de Judas Iscariotes. Você acha que Judas teve arrependimento ou remorso? Remorso. Judas não teve arrependimento. Quem crê que se Judas tivesse arrependido, Jesus teria perdoado? Levante a mão. Claro que Jesus teria perdoado. Não há pecado que Jesus não perdoe, a não ser blasfêmia contra o Espírito Santo, que isso é outra coisa. Mas todo pecado é perdoado. Claro que Judas fez aquilo para cumprir a profecia. Mas se Judas tivesse sentido arrependimento, ele não teria se matado. Não teria. Ele sentiu, na verdade, um remorso.
um sentimento de culpa, porque foi justamente aquilo que ele fez, o levou Jesus a ser crucificado, a Jesus ser morto. Então imagine o peso que caiu sobre a cabeça de Judas, imagine o peso que veio sobre ele. Jesus morreu por causa de mim. Imagine os apóstolos que não iriam dizer para Judas, sabemos que ele era traidor realmente, porque ele traiu o mestre, mas os apóstolos iam dizer: você não anda mais com a gente, você é um traidor, você vendeu Jesus por 30 moedas de prata, você é falso, você não é apóstolo. Imagine a acusação que Judas ia ter pelo resto da sua vida, por toda a sua vida. Onde Judas iria, ele seria o causador da morte de Jesus. Então ele não aguentou aquela pressão, e ele foi fazer o que, pastor? Ele foi se matar. Em Mateus 27, versículo 1 ao 5, vai dizer que ele vai se retirar para se matar. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus. Para o quê? Para o matarem. Mas quem que o fez isto? Judas. Judas, que segundo alguns teólogos, diz que Judas deitava no colo de Jesus. Judas reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Judas era o tesoureiro dos discípulos. João fala isto, no Evangelho de João, capítulo 12, fala isto, que Judas tinha uma bolsinha que andava com o dinheiro dos apóstolos. Então todas as ofertas que os apóstolos recebiam, ou Jesus também, eram colocadas naquela bolsinha que Judas guardava. Ou seja, Judas era um apóstolo de confiança. Porque você acha que é qualquer um que guarda dinheiro? Você acha que qualquer um fica com dinheiro de uma empresa ou de alguém se não tiver confiança? Tem que ter confiança, senão dá o dinheiro na mão da pessoa. E Judas guardava ali o dinheiro, toda hora recebia, colocava ali. Os apóstolos, quando olhavam para Judas, alguns diziam: esse aí vai ser o líder aí dos apóstolos, porque esse é o mais equilibrado. Judas era o mais equilibrado. Judas era o homem que guardava a língua, que media suas palavras antes de falar. Segundo alguns, diz que Judas era formado, estudioso. No entanto, foi o que vendeu Jesus. Foi o que arquitetou tudo, projetou tudo, montou o plano para matar Jesus. De tão estratégico que ele era. Só que o plano dele deu errado. Ele achou que daria certo, mas deu errado. E esse errado que deu, caiu sobre ele o peso da consequência. E manietando, levaram, entregaram ao governador Pôncio Pilatos, levaram Jesus. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, ele achou que Jesus não seria condenado, trouxe o que? Arrependido, mas esse arrependimento não é sincero, isso aqui é um remorso. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Se vire com essas moedas. O que nós queríamos já conseguimos. Agora o final é contigo. Olha lá. Aí retirou-se e foi o quê? Se enforcar. Se ele tivesse arrependido sinceramente, ele teria feito isso? Ele teria se matado. Não teria se matado. Ele só se matou porque ele teve remorso. O remorso é um sentimento de culpa. O remorso faz a pessoa ficar atormentada e ela não dorme mais, e ela sempre vai lembrar: aconteceu aquilo por minha causa, aconteceu aquilo por minha causa. Sempre ela vai lembrar disso. Eu não sei se você conhece um caso assim, que aconteceu em nosso país, de um grupo muito famoso, há alguns anos, né? Esse grupo era conhecido como Pop, e era um grupo muito bom mesmo. A juventude gostava tanto, andava skate, tudo. Charlie Brown Jr. Quem conhece o Charlie Brown Jr.? Ou quem conheceu? Fez muito sucesso as músicas dele. Você lembra do Chorão, que era o vocalista? E o Chorão e mais um integrante
desse grupo que formaram essa banda, que é chamado Champion. Quem lembra do Champion? É Champion. Era baixista, né? Eu vi um caso assim. E aí, o que aconteceu? O Chorão e o Champion brigavam sempre. No bastidor, claro. Não era no palco para ninguém ver, mas no bastidor o pau quebrava. Era briga direto. E o Champion saiu, se eu não me engano, umas 2, 3 vezes da banda. Ele brigava e saía fora da banda. Aí depois voltava. Brigava, saía fora da banda, depois voltava. Ia e depois voltava. Aí uma vez o Chorão, já meio indignado com isso, tal, acho que já estavam brigados demais, ele colocou diante do palco tudo o que estava acontecendo lá atrás, nos bastidores, né, que acontecia na banda e ninguém via. Ele diz: o Champion não ama a banda não, viu? Ele só voltou porque faltou dinheiro. Ou seja, não veste a camisa do grupo não. Ele está aqui por causa de dinheiro. Ele não ama a banda não, ele está aqui por causa de dinheiro. É igual jogador de futebol, né? Beija o escudo, tá lá, mas postou milhões lá, tchau. Ele veste a camisa, ele não veste o clube não. Onde paga mais ele vai. E aí, aconteceu aquilo ficou muito um mal-estar, porque os fãs começaram a ver o que estava realmente acontecendo na banda, o que estava no oculto, passou a ser revelado para o público. Aí passou uma certa feita aí que você viu, né? Que o Chorão acabou morrendo de cocaína, né? Overdose. Deu uma overdose, ele morava sozinho no apartamento lá no bairro Nobre, e ele morreu. Morreu. E onde você acha que caiu a culpa? Sobre o Champion. Caiu a culpa nele. Como se a morte de Chorão era uma causa da briga entre ele e o seu baixista. E aí os fãs começaram a detonar, né? É mensagem na rede social, é ameaça de morte, começou a detonar o Champion, dizendo que ele que havia matado o Chorão, ou que ele morreu por causa disso. E aí o homem não aguentou a pressão, lá no seu apartamento, na sua casa, deu um tiro na cabeça, de uma 380, e morreu também. Morreu também. Ou seja, o remorso o levou à culpa. É como se ele tivesse levado toda aquela culpa da morte do vocalista da banda. E ele não aguentou tanta pressão que ele foi lá e se matou. Como Judas. Judas achou que ele fez ia dar certo, mas tudo que começa errado, meu irmão, não dá certo. Não vai dar certo. Começou errado, não dá certo. Pode até parecer para você que vai dar certo, mas não dá certo. Ou volta e faça o que é certo. Começou errado, o final vai dar errado. Não tem como dar certo ou errado. Não tem como. Então Judas achou que ia dar certo, no final deu errado. E aí ele saiu para se enforcar. E essa morte dele foi tão cruel. Sabe o que ele fez? Vou te mostrar. Fala da morte dele lá em Atos capítulo 1, versículo 18. Ele amarrou uma corda muito provável numa árvore e num barranco. A corda não suportou o peso dele, quebrou a corda, ele caiu de uma altura muito profunda, de barriga para o chão, abriu a barriga e espalhou todos os seus órgãos. Morreu feio. Olha lá. Ora, este, que é Judas, adquiriu um campo com galardão de iniquidade, de pecado, adquiriu um campo com sangue de inocente, que era Jesus, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Muda para NTLH para você entender melhor essa tradução aqui. Aí depois você volta para RC. NTLH diz assim: com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram pelo chão. Morte cruel, né? Para você ver. Olha o que o remorso fez com Judas. O remorso leva a isso, viu? Tem muita gente que cometeu erro e não se arrepende, tem remorso e se mata. Ou se não se mata, não vive mais, porque vive atormentado, angustiado, porque aquilo que cometeu prejudicou alguém, e ela não se arrependeu do erro.
Ela só tem um sentimento de culpa daquela ação. Igual esse jovem ele teve arrependimento. Ele não teve remorso. O arrependimento é uma conversão. Isto é, uma ação de converter-se, uma transformação, quando uma pessoa ruim passa a ser boa. Então arrependimento é uma conversão. O Pedro pregou isso, está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei. Tem o arrependimento sincero e a conversão, porque o arrependimento leva à conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Está vendo que são duas coisas? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então arrependimento leva o quê? A conversão. Se não se converteu de tal coisa, porque não é arrependimento, é remorso, é só sentimento de culpa. Agora, quando tem arrependimento, a pessoa muda. A pessoa muda. E o arrependimento só acontece por causa da tristeza. Esse filho está triste, né? Ele está caindo e sim triste por aquela situação. E aí realmente ele teve um arrependimento. Em 2ª carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vai dizer que a tristeza leva ao arrependimento. Então quer dizer que Judas não se entristeceu, porque o que levou ele foi o remorso. Ele só teve sentimento de culpa, mas não tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? O arrependimento. Então quer dizer que só se arrepende quem está triste do seu ato cometido. Aí a pessoa se arrepende. Para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? Então essa é a tristeza que operou na vida de quem? De Judas. Foi essa tristeza do mundo que operou na vida dele, porque a tristeza levou o que a ele? A morte. Mas a tristeza verdadeira, mesmo o arrependimento, leva a mudança de vida. Esse jovem, ele só se converteu, só se arrependeu por causa da tristeza que ele estava. Ele estava numa tristeza tão grande, longe da casa do pai, longe do pai, vivendo uma vida miserável. Então bateu realmente um arrependimento, uma mudança de vida. Além da tristeza, outro motivo que levou o filho voltar para a casa do pai, sabe qual foi? A aflição. Quando ele estava padecendo necessidade, que estava passando fome, não é isso? Então caiu em si, ele refletiu. Isso fez com que o filho pródigo buscasse refúgio na casa do pai. Ele disse: a melhor coisa a se fazer é voltar para a casa do pai. Eu vou voltar, eu vou me levantar, vou para a casa do pai e vou dizer o seguinte: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado filho, me faça como um dos teus trabalhadores, porque eu sei que na casa do meu pai tem abundância de pão. Só quando a pessoa sofre que ela reconhece o seu erro. Esse filho só reconheceu o seu erro porque estava sofrendo. E quando a pessoa não vive uma vida de sofrimento, ela não reconhece o seu erro. Ela não se arrepende. O Salmo 107, versículo 28 e o versículo 30 diz assim, que o pai se compadece, claro, né? O pai se compadece. O pai se compadece das nossas tribulações, do nosso sofrimento. Então se alegra com a bonança. Ele assim os leva ao porto desejado. Versículo 28. Versículo 28, Samuel. Está no 31. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Quando você estiver aflito, faça isto, tá? Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então a pessoa só reconhece que precisa do pai quando ela está na aflição. Esse filho pródigo, ele caiu em juízo, ou seja, pensou consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu não vou passar essa necessidade. Isso fez com que ele reconsiderasse, ou seja,
refletisse da sua situação e se arrependesse e desse o primeiro passo a voltar para a casa do pai. O filho pródigo só vai voltar quando ele se arrepender. E quando ele não voltou é porque não houve arrependimento. Porque quando houver arrependimento, uma aflição na vida dele, ele vai dizer: longe da casa do pai não dá, longe do pai também não dá, longe de Deus eu não consigo viver, e longe da igreja eu não consigo estar. Enquanto você não chegou a essa situação, é porque é só remorso, não teve arrependimento, só remorso, e remorso não muda. Remorso leva ao sentimento de culpa e muitas vezes ao suicídio. Só remorso. Jeremias disse: buscai o Senhor, invocai-o quando está perto. Nós temos que buscar o Senhor. O Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, versículo 55, 6. E Jeremias 29, 13 diz: buscai-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Então quem foi buscar o filho? Foi ele mesmo. O pai não foi buscar o filho. O filho teve que voltar de onde saiu. E o filho só pôde voltar quando ele perdeu tudo e veio a ele um sentimento de arrependimento. Veio a ele um arrependimento sincero, não foi remorso. Porque se fosse remorso, o filho continuava lá na casa desse fazendeiro, trabalhando no chiqueiro de porcos e vivendo a sua vida miserável. Ele só pôde viver uma outra vida, uma transformação, porque ele se arrependeu do seu erro. E aí ele volta dizendo para o pai pedir perdão, perdoa o pai e perdoa o céu que pecou contra ele também. Então o arrependimento só vem por tristeza. E existem 3 situações que levaram esse jovem ao arrependimento. 3 situações. O primeiro, o conforto que ele tinha na casa do pai. Ele está lá pensando: na casa do meu pai tinha abundância de pão, os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor, e eu nessa vida. Então ele teve ali um arrependimento que o levou, ou seja, a falta do pão. O trabalhador tinha mais abundância do que ele. Segundo motivo que levaram esse jovem ao arrependimento: ele já havia experimentado todas as loucuras do mundo. Tudo que ele queria, ele já havia desfrutado daquele mundo, daquela vida miserável. Gastou tudo com mulheres, gastou com bebida, gastou com jogos, ele perdeu tudo, então ele já havia experimentado toda a loucura do mundo. Ou seja, ele pecou contra o céu e contra o pai. Ele reconhece que pecou contra o céu e pecou contra o pai. Então ele já havia experimentado tudo, ele disse: não dá. Essa vida que eu estou não dá. Eu achei que era boa, mas essa vida é ruim para mim. Esse mundo não é para mim. Onde eu estou não é para mim. Eu não quero mais essa vida para mim. Está vendo aí? Se você estiver vivendo uma vida miserável como esta desse filho, você só vai ter mudança quando houver arrependimento sincero. Enquanto você não tiver arrependimento, a sua vida não vai mudar. Ele reconheceu que havia pecado. E ele já tinha falado isso para o pai: eu vou falar com meu pai, que eu pequei contra ele e pequei contra o céu. Terceiro motivo que levaram esse filho ao arrependimento: ele viveu toda a miséria e reconheceu a causa da mesma. Toda a miséria, necessidade. Ou seja, ele diz: eu aqui pereço de fome. Eu estou numa luta, numa necessidade tão grande, e os trabalhadores do meu pai tendo pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Então ele levantou para ir buscar ao pai. Então foi o filho pródigo que voltou para a casa do pai, não foi o pai que foi buscá-lo. E o filho só pôde voltar quando teve arrependimento. Enquanto não houver arrependimento no coração da pessoa, ela não volta para o pai e nem volta para a casa do pai. Ela só vai voltar quando ela chegar no fundo do poço, que ela vai dizer: cadê meus amigos? Não tem ninguém para estender a mão, não tem ninguém para me tirar dessa vida, não tem ninguém para me socorrer desta miséria. Eu tenho que voltar para a casa do pai e voltar para o pai, porque só ele me perdoa, só ele me ama, só ele me ajuda.
Ninguém mais vai te ajudar, só o Pai. E sabe quem é o Pai? Deus. Só Ele que estende a mão amiga para você e o ombro para você chorar. Os demais não vão fazer nada por você. Você tem que voltar para a casa do Pai, filho pródigo. Não saia da casa do Pai. A tristeza que esse jovem teve, a miséria que ele viveu, e a vergonha, a desonra, o sofrimento, levaram esse jovem a buscar a casa do Pai. E para nós encerrarmos, sabe o que Jesus disse em Mateus 11, versículo 28? Se você ainda não chegou ao extremo, então para você está bom a vida que você leva. Mas se você não suporta mais essa vida, está na hora de voltar para a casa do Pai. Está na hora de você se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados e buscar o Pai. Vinde a mim. Não é Jesus que vai, é a pessoa que vem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está cansado com a vida que leva, quem não aguenta mais essa vida que leva, se coloque de pé. Você que está cansado com essa vida que leva, eu vou fazer um apelo para você, filho pródigo. Se você não quer sair desta vida, tudo bem, tem apenas remorso. Mas se você não aguenta mais essa vida que leva, você precisa se arrepender hoje dos seus pecados. Quem não aguenta mais essa vida, levante a mão. Vem aqui.